Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nesse momento nós teremos o nosso estudo guiado, onde durante esse primeiro trimestre do ano estamos nos aprofundando no estudo do livro de Salmos. E tem sido uma verdadeira bênção essa experiência. Nós já estamos na 12ª semana de estudo e nós estamos hoje meditando aí durante a semana sobre a adoração, o que nós devemos aprender sobre a adoração dentro do livro de Salmos. Hoje teremos um tema totalmente novo para a nossa reflexão e para a nossa bênção, mas antes de sabermos qual é esse tema, eu quero convidar você a fechar seus olhos e a orar junto comigo. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de meditar na Tua Palavra, de buscar o Teu reino por meio do estudo da Tua Palavra, Senhor. Perdoa a nossa iniquidade, perdoa os nossos pecados, perdoa as vezes que fizemos promessas a Ti e não cumprimos. Nessa ocasião, Teu Santo Bom Espírito nos ensina a Tua Palavra e que ela, ao Teu encontro com o nosso coração, possa morar, possa ficar. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje, terça-feira, o tema do nosso estudo é Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Texto apresentado para a nossa reflexão é o Salmo 15, que diz assim, Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que, a seus olhos, tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Dentro desse contexto, eu separei aqui alguns pontos para a nossa reflexão. E o primeiro ponto é o seguinte: a resposta dada nesse salmo é o resumo dos requisitos já dados na lei de Deus e nos profetas. Aquelas cujas ações, que no caso se refere à prática da justiça, e caráter, se refere à parte do coração, são reflexo de Deus. A gente vê dentro desse contexto do Salmo 15 que ele dá uma espécie de lista, né? E dentro dessa lista tem algumas coisas que se referem a ações práticas, ou seja, a forma como eu reajo, como eu me comporto, aquilo que eu faço em relação ao meio ao qual eu estou, e também as coisas que estão intrínsecas dentro da minha pessoa, né? Coisas que envolvem a forma como eu penso, né? Como eu julgo, ou seja, as coisas que estão no coração, o centro de decisões. E a gente vê que isso não era nenhuma novidade, né? Isso apresentado dentro do Salmo 15 já é algo repetitivo desde muito tempo antes. Ou seja, se você quer ser perfeito aos olhos de Deus, se você quer estar em sintonia com a vontade de Deus, é só estar de acordo com as suas leis, com os seus preceitos, com a sua vontade, com o que a palavra de Deus orienta para cada um de nós. Segundo ponto, o santuário era um lugar santo e tudo nele, incluindo os sacerdotes, era consagrado. Ou seja, não era qualquer pessoa que poderia estar no santuário. Apenas pessoas consagradas poderiam habitar esse lugar especial e santo diante de Deus. Terceiro ponto, a santidade é um requisito obrigatório para estar na presença de Deus. Às vezes a gente pergunta, meu Deus, como eu posso ser santo para poder estar diante de Deus, para poder buscar a face do Senhor no seu tabernáculo, diante da sua presença? Como eu posso fazer isso? Como eu posso me tornar santo? Às vezes essa palavra santa, ela carrega um peso
que muitas vezes não refletem aquilo que de fato é. Se a gente fosse trazer uma palavra sinônima para essa palavra santa, a palavra seria separado, né? E aí a gente reflete melhor, tem um entendimento melhor a respeito dessa palavra separado. Veja, enquanto o mundo ele segue num caminho mau, basta eu e você andarmos de contramão a esse caminho. Se nós fizermos isso, nós estaremos nos separando daquilo que aparenta ser comum e normal para esse mundo e estaremos, vamos dizer assim, nos separando para um caminho mais justo, um caminho que agrada a Deus. E assim nós seremos vistos como pessoas santas. É claro que esse caminho não é fácil, mas a Bíblia é bem clara ao dizer que é possível. Um próximo ponto que eu separei diz o seguinte: a lei foi dada ao povo de Deus para capacitá-lo a alcançar seu potencial máximo, ou seja, viver como um reino de sacerdócio. A gente viu num dos pontos aqui que eu mencionei que os sacerdotes eram um povo consagrado a Deus, ou seja, santos. Eles eram vistos como pessoas santas. E o desejo que Deus quer para mim e para você é que nós vivamos essa mesma realidade. Lá no Novo Testamento fala que o povo de Deus é um sacerdócio real. Ou seja, eu e você somos convidados a, nos dias de hoje, sermos separados, santos, consagrados a Deus. E nós devemos viver isso. Davi, como eu posso alcançar esse status? Como eu posso alcançar esse patamar? Bem simples. O próprio ponto diz: a lei de Deus serve para capacitar e fazer com que eu e você nos desenvolvamos a ponto de alcançar o nosso máximo desempenho. Tá, Davi? Mas isso não seria legalismo? Obedecer cegamente à lei de Deus? Depende. Se você está obedecendo à lei de Deus para simplesmente alcançar a perfeição, sim. Mas se você está fazendo a vontade de Deus, obedecendo a sua lei, como um meio de fazer a vontade de Deus, ou seja, como um meio de simplesmente agradar a Deus, honrar a Deus, obedecer a Deus, aí é totalmente diferente. Porque você está buscando algo que Deus quer que você busque, que é a presença dele. Temos mais um contexto do livro de Salmos que foi apresentado aqui no dia de terça-feira, que é o Salmo 24, versículo do 3 ao 6, que diz assim, ó: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. O outro contexto também apresentado aqui foi o Salmo 101, versículo do 1 ao 3, que diz assim: cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Olha que declaração bonita desse salmista. Eu separei aqui alguns pontos com base nesse contexto que a gente leu. E o primeiro ponto diz assim: uma vida irrepreensível brota do reconhecimento da graça de Deus e de sua justiça. Uma vida irrepreensível, ou seja, uma vida que agrada a Deus, uma vida perfeita, uma vida em santidade ao Senhor. Brota do reconhecimento da salvação, se a gente fosse trocar essa palavra graça por salvação. Brota da salvação de Deus e de sua justiça. Quando nós ficamos gratos ao percebermos que a salvação ela é um dom imerecido pela nossa, vamos dizer assim, pela nossa natureza, pela nossa realidade, pelo que eu e você fazemos e somos inclinados a fazer, nós conseguimos entender o porquê nós devemos viver uma vida irrepreensível. Essa vida irrepreensível, ela brota não do sentimento de um legalismo vazio, mas sim de um coração grato a Deus pelo dom da salvação. Segundo ponto, a graça divina inspira e capacita os servos de Deus a viver no temor do Senhor.
o que significa viver em livre comunhão com o Senhor e em submissão à sua palavra. Olha mais uma coisa que a graça proporciona. Ela capacita e ela inspira. Veja o quão maravilhoso foi o sacrifício de Jesus e o poder salvífico, ele causa uma transformação genuína nos filhos de Deus. E isso é maravilhoso, porque ninguém consegue tal mudança a não ser por meio da graça, por meio da salvação, por meio do poder do Espírito Santo concedido nesse processo de salvação na minha e na sua vida. Graças a isso, eu e você conseguimos tanto manter comunhão com Deus, como também ser submisso à palavra de Deus. E quando a gente se refere à palavra de Deus, nós estamos nos referindo a andar em conformidade. E quando fala a palavra de Deus, nós nos referimos a andar de conformidade com o cumprimento da lei, com a observância da lei e dos preceitos de Deus. E por último, não se trata de ganhar o favor divino, mas de evitar as coisas que nos separam de Deus. E esse é o ponto-chave do dia de terça-feira. Nós devemos ser perfeitos, nós devemos ser santos, nós devemos ser consagrados ao Senhor como eram os sacerdotes dentro do templo, com um único propósito: manter o relacionamento, manter a comunhão, manter a presença de Deus na nossa vida. Nós sabemos que há uma necessidade. Eu e você precisamos da presença de Deus. Eu e você, sem Deus, não somos nada. Deus, sem a você, continua sendo Deus. Ou seja, quem precisa da presença de Deus somos eu e você. E para termos a presença de Deus constante na nossa vida, nós precisamos alcançar esse status de perfeição. Isso não é com uma busca simplesmente de sermos perfeitos, mas sim de podermos estar na presença de Deus, de podermos ficarmos inseparáveis de Deus. E nós precisamos disso cada dia mais. Bom, chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Papai do céu te abençoe, Papai do céu te proteja de todo mal e que Ele te traga aqui novamente amanhã, para mais uma vez nós termos o nosso estudo guiado, o estudo sobre o livro de Salmos, a busca pela presença de Deus na nossa vida. Fica com Deus, até a próxima e tchau, tchau.